Bom dia! Estamos hoje no nosso Saúde e Algo Mais. Bom, hoje eu trago um tema bem polêmico. O título do livro pode até soar provocador, mas é também um grito de dor e de realidade. Não Quero Ser Mãe é a mais recente obra da psicanalista, jornalista e escritora Eliane Branco Smith, que mergulha em um tema urgente e muitas vezes silenciado: a maternidade precoce e não planejada. O livro é inspirado em histórias reais e levanta um debate profundo sobre a orientação, o acolhimento e o peso das escolhas em uma sociedade que ainda falha em oferecer diálogo e suporte às nossas jovens. Seja muito bem-vinda, Eliane, é um prazer ter você aqui com a gente. Laura, eu que agradeço, né, pelo espaço, pela oportunidade que estão aqui me recebendo, né? E assim, realmente é um assunto bem provocativo e eu tenho certeza que vai ser um assunto bem interessante para a sociedade. Bom, o título do livro é um título muito impactante, muito forte. Conta pra gente como surgiu este nome. Bom, o Não Quero Ser Mãe, na verdade, ele é um grito, né, sufocado na garganta de muitas mulheres, né, quando se vem diante de uma gravidez que não foi planejada, principalmente na fase da adolescência, que está ali em ebulição, né, saindo da fase da infância, entrando na fase da adolescência, ainda se descobrindo e, de repente, a gravidez. Então, aquele grito sufocado, falo, não falo, como que vai ser? E também um pedido de socorro para uma sociedade que insiste em não querer enxergar o problema que está diante dos nossos olhos. E o que te motivou a transformar este tema tão delicado em uma literatura? Bom, eu estudei, né, meu ensino fundamental e médio em escola pública. E lá acabei conhecendo muitas adolescentes que no período em que eu estava estudando, acabavam engravidando. E aqui tem aquela famosa fofoca, né? De repente você via que a menina não aparecia mais na escola, alguma coisa estava acontecendo, e daqui a pouco as notícias, né, começavam a circular: fulana está grávida. E aí a gente percebia que essa jovem acabava se distanciando da escola, que é o primeiro impacto, né, na adolescência, né? Agora, sendo mãe, você tem que fazer muitas vezes uma escolha: ou eu vou estudar, ou eu terei que trabalhar, né? Então isso me provocou a querer ir mais a fundo dentro disso. Entendi. E apesar de ser uma obra de ficção, você disse que o livro é inspirado em histórias reais, tanto da sua vivência como também de histórias que vão acontecendo. Conta pra gente como que foi esse processo de escuta e captação de histórias. Bom, primeira impacto que eu tive foi ver, né, a realidade de outras mulheres, ainda na fase do ensino fundamental e médio. Depois me formei na área de jornalismo e também na área de psicanálise. Foi quando eu comecei a olhar as mulheres não por fora, mas por dentro, enxergando a dor delas. E quando eu comecei a conversar com muitas adolescentes, assim, esporadicamente, sem intenção ainda de construir um livro, muitas meninas acabavam falando que elas não tinham diálogo dentro de casa, e eu acabei sentindo o peso da gravidez, como que é uma gravidez ali na adolescência, na vida dessas meninas, né? E eu falei: não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Como sociedade, muitas vezes a gente julga o Estado, julga muito outros setores, mas e nós, né? Eu falei: não, eu preciso fazer algo. Então, o livro é a comunicação com a sociedade, o grito que elas muitas vezes não podem dar, mas Uhum. que eu quis gritar em razão delas. Na verdade, é um pedido de ajuda, e foi isso Sim. que o livro quis transmitir realmente? O livro ele quer transmitir uma realidade que está nos bastidores, né? Além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Porque a gente vê só por fora, mas e a dor interna, né? Os impactos sociais, os impactos econômicos e psicológicos. Uma gravidez por si só, ela muda completamente a vida de uma mulher. Agora vamos imaginar uma adolescente que ela acabou de sair da fase da infância, ainda está se descobrindo, o corpo ainda está passando por transformações, as relações interpessoais dela ainda está começando a existir e, de repente, uma gravidez. Essa adolescente é forçada a se tornar um adulto e ela perde uma fase muito importante da vida dela. Na sua vivência, dentro do seu trabalho, existe alguma história que te impactou, de uma maneira, assim, mais profunda?
Na verdade, no meu trabalho, até que não. Mas quando eu fui construir o livro, eu fui conversar com mulheres, porque eu queria saber exatamente qual que era a experiência delas dentro do contexto. Então, eu fui entrevistar várias pessoas que tinham passado pelo processo, para saber como que era, qual que era a dor, como que era o sentimento de cada um, até mesmo de quem fez o aborto. Eu queria saber como que era esse sentimento pós-aborto de quem praticou, como que era, né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa bem a fundo para compreender, para que dentro do livro, como ele é uma ficção, eu peguei um pedacinho de cada mulher que eu entrevistei e coloquei na pele de uma personagem, que chama no livro Camila. Então, a Camila é uma ficção, mas as histórias que a Camila vive é um pedacinho de cada mulher que eu entrevistei. E, na sua opinião, quais são os principais desafios que as meninas ainda enfrentam diante de uma gestação não planejada? Primeiro desafio é a estrutura familiar, né? Eu sempre falo que a base familiar, quando ela é boa, os prejuízos são muito menores. Mas, assim, a família ainda falha muito, porque dentro da construção do livro eu acabei observando muito isso. Até nas escolas, quando vou dar palestra, eu pergunto para eles, olha, vocês conversam em casa com os pais? Os pais debatem com vocês sobre esses temas? A maioria diz não. Então, assim, a preocupação é como que um adolescente vai ter conhecimento. Ele é muito raso, né? Ele está saindo da infância, entrando numa nova fase. Então, a base de conhecimento ainda é muito pouco. Então, toda essa fomentação, esse diálogo que eu tive com eles, forma uma base para que a gente possa, né, dentro do livro, falar um pouco melhor, de uma maneira mais aberta, aquilo que muitas vezes na sociedade não é dito. Com certeza. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os tabus que essas meninas ainda enfrentam diante de uma gestação não planejada. Fique com a gente no nosso Saúde e Algo Mais. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. E nós voltamos agora com o programa Saúde e Algo Mais, hoje falando sobre o tema super importante, que é a maternidade precoce e os principais desafios enfrentados por essas meninas tão jovens. Hoje estamos entrevistando a psicanalista Eliene. Eliene, mostra um pouco mais sobre o seu livro, Não Quero Ser Mãe. Mostra pra gente a capa. Bom, a capa é bem provocadora mesmo, né? É aquele cenário da adolescente quando descobre a gravidez e agora? Sim. O que eu faço? Minha vida, como que vai ser, né? Aquele momento de desespero, conto para a mãe, não conto, né? Como que vai ser minha vida a partir de agora? Então, a capa é para trazer justamente essa provocação, tá? E traz pra gente um trecho do livro, só para provocar. Bom, trazer aqui, o livro ele nos apresenta uma jovem que, vinda de uma família pobre e desestruturada, vê seu mundo desmoronar ao enfrentar uma gravidez indesejada. Sem apoio, sem recursos e sem esperança, ela se depara com a dura realidade de ser mãe em um momento em que tudo o que ela queria era poder escolher um futuro diferente. Com certeza, uma gestação traz grandes desafios, tanto para as mulheres com idade mais avançada e principalmente para essas mulheres jovens. Na sua opinião, quais os principais desafios enfrentados por essas meninas? O primeiro desafio é o desafio emocional, porque ela ainda é uma adolescente, ela não tem estrutura emocional ainda, né? Ela está se descobrindo e, de repente, aquela menina que acabava de brincar de boneca, agora muda a realidade. Agora, a boneca você coloca, né, no cantinho quando você não quer brincar mais. A criança não. É uma responsabilidade que você vai levar pelo resto, para a vida toda. Você vai ter que levar essa responsabilidade. E também o impacto financeiro. Por quê? Porque a adolescente ela ainda está no momento em que ela nem está trabalhando. E, de repente, ali chega a gravidez, o que eu faço agora? Muitas vezes tem que deixar os estudos, como foi que nós dissemos há pouco, e ali procurar um emprego. Então, ela vai ter que abrir mão da vida dela agora por conta de uma outra responsabilidade que nem mesmo ela está pronta para enfrentar. Esses são alguns dos impactos, além do psicológico, né? Como que essa menina vai se ver diante de toda a vida com essa responsabilidade? Até porque a infância e a adolescência é um período muito curto. Já a vida adulta é a maior parte do que ela vai viver com toda essa responsabilidade. E você acredita que existem, sim, alguns tabus entre as adolescentes, entre as próprias adolescentes, em relação à sexualidade e à maternidade? Você acredita que existe um tipo de preconceito entre elas? Sim, existe. Até mesmo algumas adolescentes que eu conversei, algumas quando se viram grávidas, né, quando ali descobriram a gravidez, o primeiro impacto foi o isolamento. Né? As amigas, olha, a mãe não quer mais que a fulana ande junto, não quer mais que, né, tenha laços ali de amizade, então o primeiro impacto é esse, né, o da exclusão. Então, assim, a dor ali já começa, né, se aprofundar dentro dessa adolescente. Além da culpa, além né? da culpa, sentimento de culpa e de tantos outros sentimentos que vão ali virando, assim, muitas vezes ela não consegue administrar. E isso, como eu disse no início da entrevista, né, o grito que fica sufocado. E como a ausência do diálogo dentro das famílias e dentro das escolas contribui para este cenário? Contribui quase, eu não diria 100%, porque ainda existem lares em que os pais conversam, dialogam com seus filhos e ainda acabam acontecendo. Mas eu diria que essa ausência de diálogo dentro de casa, principalmente no meio da família, é o que poderia mudar a realidade de muitas adolescentes. Né? Porque essa instrução que o pai e a mãe... Porque uma menina que ela sai ali da infância,
primeira menstruação, ela nem tem muitas vezes consciência que a partir daquele momento ela pode agora gerar um filho, né, a partir do ato sexual. Então ela não tem esse conhecimento, ela não tem esse entendimento. E se os pais conversassem dentro de casa, expondo essa realidade para os filhos, isso ajudaria muito. E também eu falo que a escola, né, esse debate ainda não acontece dentro das escolas. Em algumas palestras que tenho dado, eu pergunto para eles, e eles ficam assim abismados, porque eles não conhecem nem mesmo o funcionamento do próprio corpo. Então eu acho assim que é urgente que nós, enquanto sociedade, levemos esse debate para as escolas, para as comunidades, fomentemos o diálogo dentro de casa, que é o ponto central de tudo isso. A gente está falando muito sobre evitar uma gestação não planejada. Mas e quando ela acontece? Qual é o impacto da família e da escola também na vida dessa jovem? O primeiro impacto é o leite, eu falo que depois que o leite derramou, não tem o que fazer, né? Você vai ter que cuidar, administrar, apontar. Agora não é mais o momento, julgar não é mais o momento. O momento anterior era o diálogo. Como não aconteceu, o momento agora é de acolhimento, né? Acolher essa adolescente, dar estrutura para essa adolescente. Dentro das escolas, a escola deve fazer de todas as formas possíveis para que essa adolescente possa continuar ali os estudos, porque se ela interromper o estudo, lá na frente o impacto econômico dela vai ser muito grande, porque não tendo uma profissão, não tendo estudo, não consegue muitas vezes uma vaga no mercado de trabalho dentro daquilo que ela gostaria de ter. Então essa jovem vai ficando cada vez mais marginalizada, né, à base da sociedade, lançada à margem da sociedade. Isso nós estamos falando dentro de um cenário pessoal, familiar, e a sociedade como um todo, como ela pode se tornar menos punitiva e mais acolhedora diante de uma situação como essa? Quando nós possamos ter empatia, né? Empatia pela dor do outro, né? Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, sentindo o que o outro sente, lembrando que nós também erramos, se não igual, mas de outras formas nós também erramos, a gente passa a julgar menos, né, os adolescentes dentro desse contexto. A empatia faz toda a diferença. E a literatura, ela traz muito isso. Bom, com a sua obra, qual a reflexão que você deseja provocar no leitor que pegou o seu livro, além da empatia? Eu desejo provocar aquele sentimento de que nós, enquanto sociedade, devemos fazer alguma coisa. Porque os nossos adolescentes, eles estão sendo todos os dias bombardeados com várias, que não são informações reais, né? A gente tem hoje um estilo musical que acaba influenciando muito os nossos adolescentes em determinados aspectos e que eles ainda não têm a dimensão das consequências. Então, enquanto sociedade, eu penso que nós devemos falar abertamente, trazer a realidade, não só um ponto isolado, mas trazer a realidade nua e crua dentro de casa, nas escolas, em todas as oportunidades que nós possamos ter, né, de falar com alguém. É o momento de falar em casa, com o sobrinho, com a avó, com a mulher, todos os momentos é o momento de falar. A sociedade é importantíssima na prevenção de uma gravidez não planejada. Fica com a gente, nós voltamos logo mais depois do intervalo. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como
plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com o Saúde e Algo Mais e hoje com a psicanalista Eliene falando sobre um tema super importante que é a gravidez na adolescência. Eliene, me conta, como a psicanálise te ajudou a produzir essa obra Não Quero Ser Mãe? A partir do momento em que ela me permitiu enxergar a dor dessas mulheres. Eu quis trazer essa dor para o livro, né? Não quis só discutir a gravidez no aspecto exterior. Eu quis trazer, né? A psicanálise me ajudou a enxergar a dor, né? O medo, a angústia, a aflição, o desespero, né? A possibilidade até mesmo de uma futura depressão, né, dentro de muitas questões ali do abandono, da rejeição. Sim. Então, a psicanálise ela me ajudou na construção mais emocional do livro, eu diria dessa forma. E assim, por exemplo, como o luto ele tem as suas camadas. Diante de uma notícia como essa, como a psicanálise te ajudou a entender essas camadas emocionais? À medida em que a gente vai ali penetrando, né, vamos dizer dessa forma assim, o interior dessa pessoa, a gente vai entendendo ela, né, compreendendo que de fato aquilo que é o medo e aquilo que é a realidade, porque muitas vezes tomada pelo medo, né, a pessoa acaba enxergando um cenário muito diferente da realidade. Então a psicanálise ela te ajuda, me ajudou a enxergar dentro dessa realidade do ser humano, enxergar ele por dentro, separando o medo da pessoa da realidade, ajudando muitas vezes a pessoa, às vezes com uma palavra, uma frase, a enxergar um outro cenário diferente daquilo que ela está ali tomada pela angústia. Na sua opinião, qual é a principal medida que nós temos para evitar uma gravidez na adolescência? Bom, dado o quadro que aqui no Mato Grosso do Sul nós temos cerca de 25 adolescentes de até 14 anos grávidas se tornando mãe ao mês, o diálogo é a maior ferramenta.
A informação é a maior ferramenta para diminuir os números que ainda assim, a gente se olhar o quadro anterior, a gente vê que já diminuiu, mas ainda comparado a outros países, o Brasil ainda apresenta números muito significativos em relação à gravidez na adolescência. Então, o diálogo é a maior ferramenta, o esclarecimento, né, é a maior ferramenta. O diálogo, ele precisa existir como um todo, dentro da sociedade. Você acha que o diálogo da família tem maior impacto do que o diálogo dentro da escola? Eu acho que a soma dos dois é o ideal. A soma dos dois. Porque muitas vezes dentro de casa tem aquela incredulidade, né, dos filhos. Ah, mas isso a minha mãe está falando, mas é da época dela, os tempos são outros. Mas quando você traz esse debate dentro de casa e lá na escola reforçar esse debate, trazendo ali a realidade com a informação mais, né, científica das coisas, eu acho que a soma de tudo isso traz bons resultados. Talvez trazer exemplos, né, de outras meninas para evitar. E em relação ao livro, como foi a recepção do público sobre essa obra? Quando que foi lançada? Conta um pouco mais pra gente. Pois é, eu lancei ele agora, né? Eu falo que sou escritora bebê ainda, né? Ainda tô gatinhando ali. Mas ele foi lançado agora em março desse ano, né? Lá no Senac Hub. Uhum. E já está disponível na Livraria Leitura, aqui no Shopping Campo Grande, e também nas plataformas que a gente tem de mídia aí para a gente estar circulando com ele. E o público, o que eles falaram sobre isso? Bem receptivo, porque quando eu vou nas escolas, eu levo o livro, né? Nas palestras em que eu vou, e assim, desperta aquela curiosidade das pessoas em querer saber, né? Como que é a história que está sendo contada dentro desse livro. Então, assim, está sendo bem receptivo, bem acolhedor, e eu fico muito feliz por ter produzido essa obra, né? Existe opinião das mães em relação a ele? Sim, existe aquelas mães que julgam, né? Pelo tema. Tema, olha, fala, não conhece o conteúdo do livro e já não quero nem saber desse livro, porque esse livro, né, vai contaminar minha filha. Mas, quando a gente tem ali um diálogo explicando, ou ela até mesmo lê o prefácio, aí ela consegue, se desarma ali, consegue entender que não é bem assim, né? Que o que o livro está discutindo é um impacto muito maior do que a gente, né, possa apenas de forma rasa discutir. Não é contra a maternidade, né? E sim na um hora alerta, errada, né? Um alerta. Talvez. E para encerrar, que mensagem que você deseja deixar para jovens que se veem diante dessa situação? Como que a sociedade pode ajudar? Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, eu vou deixar 2 mensagens para as meninas que ainda não são mães, que elas têm um futuro pela frente. E esse futuro só depende delas, das escolhas que elas vão fazer. Se forem boas escolhas, bons resultados. Para as que já são mães, eu diria, isso não é o fim do mundo. Isso é só um momento da sua vida que vai passar e que pode te trazer, né, uma realidade, um amadurecimento muito melhor do que você poderia esperar, porque não é o fim do mundo. A gravidez não é o fim do mundo, é só uma etapa difícil, sim, mas não é o fim do mundo. Bom, gente, o livro Não Quero Ser Mãe, ele não é um manifesto contra a maternidade, mas olhar com mais empatia e entender as dores dessas jovens que sofrem em silêncio. Eliane, muito obrigada pela sua presença. A gente fica muito feliz com você aqui. Eu que fico imensamente grata pela oportunidade, pelo espaço de poder discutir esse tema que, como eu disse no início, é urgente. E para você que está em casa, é preciso sim discutir sobre temas difíceis. Fique com a gente no próximo programa Saúde e Algo Mais.